Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial nesta noite. Quantos desejam algo da parte de Deus na sua vida hoje? Você deseja que Deus fale com você nessa noite? Amém? Eu quero que você, antes de se assentar, aprenda uma coisa muito importante. Às vezes nós estamos esperando uma ação dos céus, quando na verdade os céus não agem, os céus reagem. Às vezes nós estamos esperando que Deus mande algo do céu, quando na verdade Deus está esperando algo da terra. Capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no... Então os céus está esperando um comando da terra. E às vezes a gente está esperando um comando dos céus. Eu vinha no caminho compartilhando com Vinícius. Já parou para pensar por que nós temos que orar? Quantos acreditam que Deus já sabe todas as suas necessidades? Diga amém. Então para que orar? Se Deus já sabe. Deus não sabe? Para que eu tenho que orar? Escute. A terra, a autoridade da terra, o comando da terra foi dado para mim e para você. Então a autoridade da terra está nas nossas mãos. Isso quer dizer que Deus não pode interferir num lugar que Ele entregou o comando. Então para Deus agir aqui, Ele precisa de uma ordem nossa. Então quando eu oro e verbalizo o que eu preciso, nós estamos dando um comando para o céu agir na terra. Lembra do profeta Ezequiel? Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. E Deus pergunta para Ezequiel: o que você está vendo aí, Ezequiel? Ele fala: um vale de ossos sequíssimos. Aí a pergunta de Deus: porventura pode esses ossos reviver? O Criador, o Todo-Poderoso, perguntando para um simples mortal: esses ossos podem reviver? Qual a resposta de Ezequiel? Tu que sabe, Senhor. Se o Senhor não sabe, olha a resposta de Deus: profetiza, filho do homem. Deus está dizendo: fala, que eu mando os anjos dos céus agir. Então escute, algumas coisas na sua vida não estão acontecendo porque você não tem sido profeta para a tua própria vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não fará nada. Deus não fará o quê? Nada, sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Então Deus fala comigo, Deus fala com você. E quando eu declaro, quando eu libero a palavra profética, os céus estão autorizados a agirem na terra. Porque lá em Salmos a palavra vai dizer assim: os céus pertencem a Deus, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. E Deus não pode agir num território que Ele entregou a autoridade, sem que a autoridade desse território libere a bênção e a palavra para este território. Então eu quero que você entenda, nesses dias proféticos, nesses dias de ativação profética, venha para este lugar, não apenas para ouvir uma profecia, mas venha para ser profeta, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém. As crianças de 1 a 5, de 1 a 6, as crianças de 1 a 6 vai ter o culto de vocês, lá na saída, lá nas irmãzinhas lá balançando a mão. Isso, pode levar lá as crianças. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: ei, profeta. Agora escute, para ser profeta tem que ser maluco.
Olha a ordem de Deus. Profetiza aos ossos. Profetiza aos ossos e diz a eles: ouvi a voz do Senhor. Irmão, já parou para pensar, profetizar para osso? Eu imagino Ezequiel botando a mão na cabeça da caveirinha. Um vale de ossos secos. Imagina, eu acho que ele dava até uma olhada assim de lado para ver, deixa eu ver se não tem ninguém olhando aqui, porque se alguém me vê com a mão na cabeça da caveira e dizendo assim, Deus te diz. Mas é assim que Deus espera de mim e de você. Profeta não vive na realidade da terra. Profeta vive na realidade dos céus. Na terra tem vale de ossos secos. Nos céus tem um grande exército. E a função do profeta é trazer o que está no céu para a terra. Então eu estou falando hoje com uma igreja profética. Eu estou falando com uma igreja apostólica que vai ser boca de Deus nesses próximos dias para liberar decretos proféticos em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Se puder desligar esse ventilador aqui. Esse vento nas minhas costas não vai ser legal. Eu sou pastor na cidade de Osasco, de uma linda igreja assim como essa aqui. Eu confesso a vocês assim que eu estou impressionado como essa igreja é adoradora. Vocês cantam com gosto, com vontade. E é tão gostoso isso, queridos. Vocês são lindos demais. Eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher, graças a Deus. Que casei a primeira vez, aí o negócio foi tão bom que depois de 25 anos nós casamos de novo. Fizemos a bodas de prata. E este ano eu completo 36 anos de casado. Sou avô de 3 lindos netos. Está vindo o 4. Irmão, quem aqui já é avô? Ou avó? Ou coisa boa, né, irmãos? Eu não sei para vocês, mas o negócio bom. Porque assim, a gente estraga e depois fala, leva para tua casa. É verdade. Estraga. Pô. A minha filha fala assim, pai, quando a gente era criança, você não deixava a gente fazer essas coisas. Eu falo, filha, os filhos amansam o pai, para os netos montar em cima. É assim que funciona. Tenho uma filha de 32 anos, casada com Igor, Juliana. São pastores jovens. A Juliana é administradora da igreja, que cuida de toda a administração da igreja. O Lucas, casado com a Natália, está lá em Jales pregando, 26 anos. Um grande pregador. Não falo porque é meu filho não. Quem já ouviu esse rapaz pregando, Deus tem usado de uma forma muito sobrenatural. E 3 netos, o Benjamin, de 6 anos, a Yasmin, de 3 anos, o Azaf, de 2 anos, e está vindo mais um filho do Lucas, que ainda não sabemos o que é. Ela fez exame essa semana para saber que surpresa está vindo por aí. Então está vindo o 4º neto. E a coisa mais preciosa que eu conquistei na minha vida é a minha casa e a minha família. Não tem coisa mais importante do que ter a minha casa e a minha família no altar do Senhor, servindo a Ele. O Lucas e a Natália são pastores também. O Lucas é pastor de adolescentes. A Natália é pastora do ministério profético da igreja. Uma profeta de Deus, uma mulher usadíssima por Deus. E minha esposa Miriam, que essa é bênção mesmo para suportar eu. Porque não é fácil ser esposa de pastor, né? Porque a gente é meio doido, a gente vive na loucura do dia a dia. Mas graças a Deus que ela entendeu o meu chamado, o meu ministério. Eu cheguei a semana passada da África, estive 10 dias em Moçambique. Num trabalho missionário muito lindo que está acontecendo ali. Eu cheguei na sexta-feira, preguei domingo no culto.
Segunda-feira já estava em Santa Catarina, preguei segunda, terça em Santa Catarina. Ontem viemos para Jales, ministrei em Jales, hoje ministrando aqui, amanhã aqui. E assim é a nossa vida. E eu gosto tanto, eu sou tão apaixonado pelo meu ministério, pelo meu chamado, que se Jesus não tivesse me chamado, eu tinha me oferecido. Eu tinha falado, Senhor, eu me ofereço, já que o Senhor não... Porque é bom demais servir a Deus. É bom demais fazer a obra de Deus. E é bom demais estar na presença dEle. Você sabe que algum tempo atrás eu falei na igreja, irmãos, olha, eu estou tirando férias, vou tirar uns dias de descanso. E quando acabou o culto, veio uma irmãzinha para mim e falou assim, apóstolo, olha, o diabo não tira férias não, hein? Eu olhei assim para ela, falou, o diabo não tira férias, pastor. Eu falei, é por isso que eu não trabalho para ele. Como eu trabalho para Deus, eu vou tirar férias. Porque esse negócio de descanso, quem inventou foi Deus. Amém? Amém? Vamos para a palavra? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Abra a sua Bíblia. Uau, que bom! Lá na minha igreja, eu ensinei isso. Quando eu falo, abra a sua Bíblia, o povo fala, grita. Tanto que alguns pastores, quando vão pregar lá, que eles falam assim, abra a sua Bíblia, o povo, o pastor faz assim. Eu falei alguma coisa errada, eu falei, não. É que o povo aqui é apaixonado por Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. Eu vou ler na minha tradução, que é corrigida e fiel. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita com tinta, ou melhor, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra o nosso espírito. Que a tua palavra não encontre nenhuma interferência no nosso coração, na nossa mente. Tudo aquilo que possa bloquear, tudo aquilo que possa nos tirar a atenção, que seja repreendido. Que possamos estar tão somente atentos à tua voz, a voz do teu Espírito, para falar conosco, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Deus. Já é manifesto que vós sois a carta. Para que serve uma carta? Uma carta, ela serve para comunicar algo que precisa ser levado adiante. Uma carta, ela é escrita com o intuito de levar uma mensagem para alguém, para ser entregue a alguém. E o apóstolo Paulo, ele nesse capítulo de Coríntios, ele trazendo orientação à igreja, ele olha para aquele povo e diz assim: vós sois a carta. Vós sois a carta que precisa comunicar uma mensagem. Vós sois a carta que precisa levar uma mensagem que foi preparada e precisa atingir e alcançar alguém que precisa ouvir esta mensagem ou receber esta mensagem.
É lógico que hoje em dia não existe mais uma carta, hoje é mensagem, e-mail. Mas nessa época que Paulo escreve, ele fala de uma carta que precisa chegar num destino, que precisa comunicar algo que foi feito. E Paulo está falando à igreja de Coríntios, dizendo assim: olha, vós sois a carta de Cristo, que vai levar a mensagem de Cristo para alguém que precisa ser alcançado por esta mensagem. Mas é interessante que Paulo, ele vai deixar muito claro que não existe um plano B para esta mensagem, para esta carta. Não existe uma segunda carta, não existe uma segunda opção. Ou você entende que você é esta carta, ou essa carta não pode chegar no seu destino. E eu quero tentar aqui exemplificar, ou trazer pelo menos uma pálida ideia do que essa carta representa para a igreja nos dias de hoje. E quero trazer como exemplo, imagine um pai que perdeu o seu filho. Imagine um pai que o filho se perdeu e sumiu. E ele não sabe aonde esse filho está. Ele não sabe o paradeiro desse filho. E o pai passa a procurar esse filho. Lá em São Paulo, na Praça da Sé, se reúne constantemente lá um grupo de mães que tiveram seus filhos desaparecidos. Queridos, eu confesso a vocês que eu não consigo ouvir essas histórias de filho desaparecido, porque eu penso que isso é tão difícil de entender. Eu tenho uma tia que o meu primo sumiu há mais de 10 anos. Eu tenho um primo que sumiu com 27 anos de idade. Desapareceu. Fazem mais de 10 anos. E até hoje a minha tia espera o retorno desse meu primo. É impressionante a esperança, a fé que ela tem desse filho retornar. Eu tenho dó de conversar com a minha tia e ver assim, a forma com que ela fala do meu primo, com a esperança que ele esteja vivo, com a esperança que uma hora ou outra ele vai bater na porta e voltar para casa. Há mais de 10 anos desaparecido, não deixou rastro, ninguém sabe para onde foi. Imagina um pai viver uma realidade dessa. Imagina uma mãe viver uma realidade dessa, procurando o filho por anos e anos. Agora imagina que um dia esse pai consegue ter a notícia de que o filho foi encontrado num país longínquo, longe, distante. Imagine que nessa época que ele acha o filho, não existe tecnologia, não existe um mundo tão moderno como os dias de hoje, mas ele precisa agora comunicar a esse filho que estava perdido que ele tem um plano para trazê-lo de volta e resgatá-lo. Imagina que esse pai agora precisa que esse filho receba a notícia e ele fala assim: olha, eu preciso agora que esse filho, aonde ele está lá, ele saiba que eu fiz algo para trazê-lo de volta. Imagina esse pai pegando uma carta, pegando um papel, escrevendo uma carta, e eu imagino lá ele dizendo: filho, por todos esses anos eu te procurei, por todos esses anos eu investi, eu corri atrás, eu fiz loucuras na vida para conseguir te achar novamente. Até que agora eu consegui te achar e recebi notícia. Imagina que esse pai agora pega a carta, põe naquele envelope e vai lá no correio e põe a carta endereçada para este filho. E agora a esperança desse pai é que esta carta chegue até o filho, com a notícia de que foi feito um plano de resgate desse filho para que ele volte para casa.
E agora o pai envia essa carta, esperando essa carta precisa chegar, essa carta precisa ser entendida. E não existe um outro plano para que o filho tome conhecimento do plano de resgate que eu tenho para ele, a não ser por intermédio desta carta. Essa é a história. Esse é um exemplo raso da história de Deus para conosco. Nós éramos filhos perdidos, cujo pai fez de tudo para nos encontrar de novo. E agora o pai está dizendo assim: eu tenho um plano de salvação, eu tenho um plano de resgate, eu tenho um plano para te trazer de volta para casa, filho. Só que agora esse plano precisa ser comunicado. Esse plano precisa ser levado àqueles que necessitam ser resgatados. E o apóstolo Paulo, ele entendendo tudo isso, ele olha para a igreja e diz: vós sois a carta de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem alguém lá na rua da tua casa que precisa ser comunicado que foi feito um plano de resgate para que esse filho volte para casa. Tem alguém lá na tua empresa que trabalha com você que precisa saber que foi pago um preço alto para que os filhos voltem para a casa do pai. Tem alguém que precisa ouvir esta mensagem. E eu quero que você entenda que esta palavra, esta mensagem, não vai ser anjo que vai levar, não vai ser querubim, não vai ser serafins. E um dos grandes problemas que a igreja tem enfrentado nos dias de hoje é que a igreja está mandando anjos fazer aquilo que é para nós fazermos. Ah, Senhor, manda os teus anjos lá no hospital. Oh, meu Deus, manda os teus anjos lá nos presídios. Oh, meu Deus, manda os teus anjos lá no bairro pobre e necessitado. Deus está dizendo: não! Vós sois a carta. A carta é você. A carta sou eu. Tem alguém que está passando ali na rua que precisa saber que tem um plano de resgate do pai que quer trazer de volta os filhos. Só que Paulo, ele não só diz vós sois a carta, mas ele começa a dizer como que esta carta tem que acontecer. Como é que essa carta tem que ser elaborada? E ele diz assim: já é manifesto. O que é manifesto? Manifesto é algo que já existe, que precisa apenas se manifestar. Manifestar é algo que já está aí, só precisa sair para fora. Quando a gente ora por uma pessoa que está possessa de demônio, na hora que manifesta, que o demônio sai para fora, nós falamos o quê? Manifestou. Não é assim? É isso que Paulo está dizendo. Já é manifesto. Já está manifesta a carta. Aí ele começa a dizer assim: olha, esta carta precisa ser ministrada por nós. Numa outra tradução diz assim: essa carta precisa ser formada por nós. E aqui eu entendo por que a igreja não consegue ser essa carta de forma efetiva. Você é um pouco mais incisivo nisso. Por que a gente não consegue dobrar o número de pessoas na igreja pelo menos no ano, uma vez? Já parou para pensar se aqui cada um ganhasse uma alma? Não é duas, não é três, não é quatro, é cinco, é uma. Quantas? Diga uma. Se ganhasse uma por ano, cuidasse dela, tratasse ela, fizesse o que tinha que ser feito, essa igreja em um ano dobraria o número de pessoas. Eu estou falando dessa igreja, mas é um contexto geral que está acontecendo. A igreja não consegue ser essa carta, sabe por quê? Porque a carta precisa ser formada.
gerada. Quando eu falo de formar e gerar, eu estou falando de formação de pessoas. Pessoas que queiram ser formadas, pessoas que queiram ser discipuladas. Não é uma igreja de frequentadores, é uma igreja de discípulos. E para ser formado, você vai ter que se permitir ser tocado por alguém. Vai ter que se permitir que alguém entre na sua vida para tratar algumas coisas da tua vida através de algo chamado discipulado. Mas sabe o que acontece? As pessoas estão dentro da igreja e assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É lógico que não é ninguém aqui, isso acontece lá em Osasco, São Paulo, aqui não, mas lá tem muito disso. Teve uma época que tinha um adesivo assim: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Se o discipulador vier tocar naquela área da minha vida. Não, o que você tem a ver? Esse problema é meu. Você não tem que se intrometer na minha vida. Igreja é igreja, minha vida é minha vida. Só que Paulo está dizendo assim: se você quer ser essa carta, permita ser formado. Se você quer ser essa carta, você vai ter que permitir ser formado. Olha qual foi a ordem de Jesus: ide e fazei. Ide e diga: fazei discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Que discípulo não está pronto, tem que ser feito. Mas a gente quer pessoas prontas, não queremos gastar tempo em prepará-las, não queremos gastar tempo em formá-las. Nós temos pessoas dentro da igreja que não me rele, não me toque, que a vida é minha. Existem pessoas que, se o pastor chegar e falar: ei, vem aqui, você está errado, eu preciso tratar essa área da tua vida. Irmão, se o pastor fizer isso, eu vou trocar de igreja. Essa aqui não está boa não. Quem que o pastor acha que ele é para ficar querendo? E sabe o que é pior? Ele vai embora daqui e a semana que vem está ministrando no altar da outra. É lógico que aqui no interior não tem isso. Aqui é coisas lá da grande São Paulo, da capital. Vocês são privilegiados por serem do interior. Que a Bíblia diz assim: que rios de água viva fluirão do... Pegou o mistério? Mas olha aqui para mim. Como é que você diz que é discípulo? Como é que você chama o pastor de pai espiritual, se na hora que ele tem que tratar alguma área da tua vida você não permite? Se na hora do discipulado você esconde as coisas que precisam ser expostas para serem tratadas? Formar. Escute, discípulo a gente não encontra pronto. Você quer pão, vai na padaria, compra. Você quer tijolo, vai na olaria, compra, pronto. Porém, não existe discipularia. Discípulo se faz. Só que é uma via de mão dupla. Alguém que deseja ser o discipulador e alguém que deseja ser discípulo de verdade. Escute, sabe quando que a gente descobre que um discípulo está verdadeiramente sendo discípulo? Quando você chama ele de Satanás e ele continua sendo teu discípulo. Alô? Jesus um dia olhou para Pedro e falou: para trás de mim? Para trás de mim o quê? Se o pastor te chamar de Satanás. Imagina só você chegar lá e estar ali num momento de discipulado e o pastor olhar para você e falar: ô seu Satanás, para trás de mim. Irmãos, já faz biquinho. Quer saber de uma coisa? Eu não fico mais aqui.
Vou para outra igreja. Pastor, olha o que o pastor falou para mim. Chamou de Satanás. É verdade. A gente não quer ser tocado nas áreas que precisam ser tratadas para que a gente se torne uma carta. Escute, o mundo está tentando entender a nossa mensagem, mas se a carta não é formada, o mundo não entende a mensagem. Se a carta não é elaborada, se a carta não se permite ser formada de forma adequada. Eu tenho discípulo na minha equipe que eu tive que chamar ele e falar assim: escuta, vem aqui, vem aqui. Eu percebi que você, toda vez que tem um evento na igreja, tem alguma coisa, você nunca tem dinheiro. Eu estou sem dinheiro, não consigo ir não. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, eu sei que você ganha bem, eu sei que você tem uma vida legal. Que história é essa? Você nunca tem dinheiro? Não, é que eu estou com as dívidas, as coisas lá em casa estão ruins, a gente... Eu falei, escuta, então, próximo discipulado, vai trazer por escrito quanto você ganha e quanto são todas as suas dívidas. Ele falou, o quê? Eu falei, é. Você não é meu discípulo? Não quer ser formado? Não quer ser tratado? Aí marcamos, quando sentamos, ele colocou lá, irmãos, pensa numa vida bagunçada financeiramente. Aí sentei com ele e falei, vamos regularizar tudo isso aqui. Ele falou, não, mas não tenho dinheiro nem para começar a mexer com isso. Eu falei, como que não tem? Tem sim. Ele falou, aonde? Eu falei, teu carro. Não, meu carro não. Não, você vai vender teu carro e vai começar a pagar suas dívidas. Misericórdia. Eu falei, misericórdia é ter carro e não ter nome. Com nome sujo. Vamos começar a acertar as dívidas. Falei, outro detalhe, me dá os cartões de crédito. Passa para cá. Não, mas como? Me dá os cartões de crédito a partir de hoje para gastar, vai pedir permissão para mim. Alô? Eu acho que a palavra não está legal não hoje. Quem mandou o pastor trazer esse cara aqui? Falei, me dá aqui. Ele. Quase que eu falei, sai para lá, gadareno. Irmãos, em resumo, 8 meses depois, ele entrou no meu gabinete, com todas as dívidas pagas, e a chave do novo carro que ele havia comprado. Agora você está preparado para ser a carta, porque a carta não é o que está escrito, é o que você vive. O que você fala, ou melhor, o que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Vou falar de novo. O que você faz, fala tão alto que aquilo que você fala eu não consigo ouvir. Você sabia que tem muita gente olhando para crente dizendo, eu ser crente para ser igual fulano? Eu sei que é esse camarada. Domingo põe a biblinha debaixo do braço, põe a roupinha de crente. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Assim. Ei, um dia encontrei o pai de um jovem na igreja. Eu falei, rapaz, o teu filho vai lá na igreja. Teu filho pensa num menino abençoado. Olha, parabéns. Ele falou, mas que menino o senhor está falando? O senhor não é o pai do Zezinho? Sou. Mas o Zezinho não é esse rapaz que o senhor está falando, não? Eu falei, não, o Zezinho é abençoado. É? Leva ele para ficar uma semana na tua casa. Você vai ver se ele é abençoado. Permita ser formado.
Permita ser discipulado. Permita ser confrontado. E não confortado. O problema é que muita gente quer um evangelho do conforto. Um evangelho fofinho. Aí está nascendo uma geração de crente Nutella. Crente melzinho. Lá na igreja eu chamo florzinha de Jesus. Quando era criança, a gente cantava um louvor na igreja e dizia: sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. E o duro que passaram os anos e tem crente dizendo: eu sou uma florzinha de Jesus. Ei, você tem que ser uma pessoa mudada e transformada pelo poder de Deus. Permita ser discipulado. Pastores, fiquem em pé. Olha para a igreja. Os pastores, olha para a igreja lá. Aponta para o seu pastor. Faz assim, ó. Para os seus pastores. Fala: pastores, eu quero ser esta carta formada e discipulada por vocês. Agora presta atenção. Formada por nós. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito. Escrita não com tinta, mas escrita pelo Espírito. Eu quero que você entenda que esta formação, ela vem pelo discipulado e vem pelo agir do Espírito Santo de Deus. Pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Não é um discipulado na força do braço. Não é um discipulado na força do intelecto. Ei, queridos, quantas vezes eu já fui discipular, sentar com discípulos meus e sair de casa dizendo: Deus, eu não sei nem o que eu vou falar para ele. Tamanho problema que tinha para enfrentar. Eu não sei nem como que eu vou começar a conversa com ele. E no caminho dizendo assim: Espírito Santo, prepara tudo. Eu não sei como é que eu vou entrar nesse assunto. Eu não sei como é que eu vou entrar nesta área da vida dele. Porque é algo muito particular. Olha aqui para mim. Um dos maiores exemplos de discipulado na Bíblia está entre Paulo e Timóteo. Por quê? A Bíblia fala assim que Paulo circuncidou Timóteo. Você sabe o que é circuncisão? É cortar a pele do prepúcio do órgão genital do homem. Agora imagina que Timóteo já era um jovem adulto, pastor. Imagina que como jovem adulto, ele tem uma circuncisão porque ele é filho de uma mulher judia, mas de um pai grego. Por isso não foi circuncidado. Sabe o que isso quer dizer? Que ele poderia ter caminhado com Paulo uma vida inteira e Paulo não saber que ele era incircunciso. Imagina, não preciso falar. Paulo não vai me ver nu. Paulo não vai ver meus órgãos genitais. É uma coisa que fica entre eu e Deus, e ninguém precisa saber. Mas Paulo entrou na intimidade de Timóteo. Timóteo abriu a vida dele para dizer para Paulo: Paulo, eu sou incircunciso. Para pensar comigo. Paulo dizendo: ô Timóteo, abaixa a calça aí. O que foi? Eu vou te circuncidar. Depois de adulto, pastor. Sabe o que é circuncisão?
é tirar excesso de carne. Porque onde tem excesso de carne se esconde sujeira. Alô? É permitir, entra aqui na minha intimidade. Mas isso só pode ser feito por uma obra do Espírito Santo de Deus. Posso falar algo para vocês aqui, confessar algo para vocês? Eu já tive situações que eu sentei com meus discípulos, dele abrir a situação dele, eu olhar para ele e falar: filho, eu não sei o que fazer. Vou ter que buscar no Espírito. Um dia um discípulo meu entrou no escritório: apóstolo, chega para mim deu, eu estou largando tudo, eu vou abandonar tudo, eu não aguento mais. Fez aquele estardalhaço todo. E eu já tinha conversado com ele algumas vezes sobre aquela situação. Eu falei: filho, senta aí. Ele sentou. Eu falei: vamos orar. Eu não sei nem o que falar para você. Vamos orar. Aí começamos a orar. Na hora que eu comecei a orar, o Espírito Santo falou: leva ele para orar em outro lugar. Leva ele para um tempo de intimidade e comunhão comigo. O Espírito Santo falou. Lá em São Paulo, numa cidade próxima a São Paulo, chamada Araçariguama, tem o Vale da Bênção. E lá no Vale da Bênção tem umas casinhas de oração lá no meio dos matos. Aí acabei de orar, falei: filho, vem comigo. Para onde o senhor vai me levar? Eu falei: não interessa, só vem comigo. Entre no carro. Fica uns 50 minutos de São Paulo. Entramos lá no Vale da Bênção. Aí cheguei lá e falei assim: está vendo essas casinhas aí de oração? Você entra em uma, eu vou entrar na outra. Porque o que você está passando, eu não sei o que fazer. Mas eu conheço alguém que pode fazer. O Espírito Santo de Deus. Falei: entra aí. E Deus vai falar com você. Irmãos, não deu 10 minutos. Esse homem não chorava, ele gritava, ele urrava lá dentro daquela salinha. Eu não sei o que aconteceu naquela salinha. Eu acho que Deus pegou ele. Porque o bicho... Deus! E só escutava o choro dele, o choro dele. Aí passamos lá mais de uma hora. Aí ficou um silêncio. Falei: meu Deus, será que ele morreu aí dentro? Aí eu fui lá. Aí ele abriu assim, irmão, com a cara inchada. Falei: e aí, vamos conversar? Ele falou: não. Falei: não? Ele falou: é, não. Que o Espírito Santo me pegou ali dentro. Não quero parar mais não. Não quero largar mais não. Eu quero dizer que o senhor pode contar comigo, eu estou aí. E vou continuar firme. Escute, existem obras que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Por isso que Paulo fala: escrita não com tinta, porque essa tinta aqui apaga, mas vai ser escrita pelo meu Espírito. E Deus está dizendo assim: eu quero escrever algo na tua vida. O Espírito Santo está dizendo assim: escute, quando você tem uma obra sobrenatural, quando você tem um encontro sobrenatural e uma obra do Espírito Santo sobrenatural na tua vida, não tem mais como fugir. Você se torna esta carta naturalmente. Sabe o que é uma carta escrita pelo Espírito? É você estar andando na rua e alguém parar você e falar: escute, eu não sei porquê, mas eu vi algo diferente em você. Eu vi que uma luz resplandece em você. Eu vi que você tem algo que mexe com a gente. Eu vi que algo sobrenatural acontece. Quando você chega e você fala: é que existe algo que foi escrito na minha vida pelo Espírito Santo de Deus. E a mensagem escrita pelo Espírito Santo de Deus é uma mensagem que você transmite sem falar. Sem falar. Não sei se você já teve essa experiência de chegar em algum lugar e a pessoa falar: eu não sei o que acontece, você chega aqui, tem algo diferente, o ambiente muda. Ei, se quando você chega no lugar, o ambiente não mudou, é porque você ainda não tem a tinta do Espírito na tua vida. Você tem que ser alguém que
impacta os ambientes. Você tem que ser alguém que aonde chega, o ambiente é transformado pela presença e pela glória de Deus. Você tem que ser alguém que quando abre a boca para falar alguma coisa, a unção de Deus tem que fluir por intermédio de você. E tem gente aqui, eu quero liberar essa palavra profética. Tem gente aqui que vai ser boca de Deus nesses dias. Tem gente aqui que Deus vai usar para falar na rua, no supermercado, na praça, aonde você for, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, porque você é uma carta viva do Espírito Santo de Deus. Esses dias atrás eu fui cortar o cabelo, entrei na barbearia, e o rapaz que corta meu cabelo sempre não estava, e o dono do salão falou, o Matias, ele me chama de Matias, ô Matias, tem um rapaz ali, ele é novo, corta lá com ele. Eu falei, tá bom. Sentei na cadeira. Quando eu acabei de sentar, Deus falou assim, eu não deixei o outro estar aqui, porque eu queria que você sentasse nessa cadeira. Na hora que o rapaz pegou a tesoura, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, e eu falei para ele, espera um pouco. Eu falei, qual o seu nome, filho? Ele falou, William. Eu falei, William, há 3 meses atrás a sua vida virou de cabeça para baixo. E você está enfrentando os piores dias da sua vida. Só que Deus mandou eu sentar na sua cadeira hoje. Deus tirou o Marcelo, que corta sempre o meu cabelo, para que eu sentasse na sua cadeira, para trazer uma palavra para a tua vida hoje. E eu nem vou perguntar para você se você crê em Deus, porque se Deus mandou falar para você, porque você já sabe quem Ele é. Irmãos, e comecei. E ele parado assim. Aí a lágrima começou a descer. Acabei de falar, falei, pode cortar o cabelo. Aí só escutava ele. E eu olhava pelo espelho lá, ele... Quando acabou de cortar o cabelo, eu falei, você quer falar alguma coisa, filho? Ele falou, há 3 meses atrás, eu tive uma briga com a minha esposa e ela foi embora de casa. E eu sou desviado. E essa semana minha tia esteve na minha casa. E minha tia é crente, é uma profetisa. E ela falou para mim que ia sentar um homem na minha cadeira. E que Deus ia usar esse homem para falar comigo. Só que hoje é sábado, último dia de trabalho. Já são 4 horas da tarde. E eu estava falando para Deus, antes do Senhor entrar, Deus, cadê o homem que tu disse que ia falar comigo? E o Senhor entrou, sentou na minha cadeira e desvendou minha vida. Ei, vós sois a carta viva do Espírito Santo de Deus. Tem alguém nesta cidade precisando ouvir uma palavra profética. Ei, eu venho aqui hoje ativar. Quando eu olhei esse tema, ano, eu vim hoje ativar o profeta de Deus que há em você. A partir de hoje você não terá mais medo de abrir tua boca, porque você é uma carta formada. E não foi formada de qualquer forma, foi escrita pela tinta do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, foi escrita pela tinta do Espírito Santo de Deus. Deus vai te usar como profeta para esta cidade. Semana passada, quando eu cheguei de Moçambique, eu peguei um Uber do aeroporto para casa. Sentei no banco de trás, estou ali, cansado, quase cochilando. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Sabe aquelas horas que eu falei, o Espírito Santo, deixa eu quieto, eu estou cansado.
O Espírito Santo falou assim: eu te coloquei nesse carro, que tem uma palavra para ele. E eu olhei para aquele moço e falei assim: moço, Deus me pôs no seu carro hoje, porque Deus tem uma palavra para você. Você só está de pé por causa do joelho de uma mulher que clama por você, que ora pela tua vida. E nesses últimos tempos você perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas Deus manda eu te dizer, para você voltar para os braços dele, porque vai iniciar um novo ciclo para a tua história e para a tua vida. E como prova de que Deus está falando com você, eu pus a mão no bolso, peguei R$300 e falei: Deus manda te dar esses R$300. Aquele homem tremendo assim, chorando, falou: meu Deus do céu, foi Deus que pôs o senhor aqui. Falou assim: eu na pandemia fiquei desempregado, tinha um bom emprego, não consegui voltar para o emprego, e não consegui continuar pagando meu apartamento, perdi tudo. E eu não estava entendendo que é Deus me chamando de volta, porque eu sou um desviado. Mas hoje eu entendi que eu preciso voltar correndo para o meu Deus. Ele falou assim: hoje eu entrei nesse carro e eu preciso de R$300 para completar o dinheiro de uma dívida que eu tenho que pagar hoje. O senhor é o meu primeiro passageiro, e Deus já me deu os R$300. E eu creio que Deus te usou para colocar o senhor no meu carro. Irmãos, tem muita gente precisando ouvir uma palavra profética. O que está faltando é profeta. Alô? Eu estou falando com profetas aqui hoje. Tem alguém lá na tua empresa precisando da voz de um profeta. Tem um faraó precisando de um José que desvenda sonho e dá destino. E você ainda não se tornou um José que vai estar no nível de governança, porque você ainda não entendeu que você foi levantado para ser um profeta para esta geração. Escrito com tinta do Espírito. Aqui está falando de unção de Deus. Tem uma unção de Deus específica para a tua vida. Tem uma unção de Deus específica para a sua vida. Tem gente aqui que até 31 de dezembro deste ano vai entrar debaixo de um mover profético sobrenatural. E você vai ser voz de Deus por onde você passar, porque vós sois a carta de Cristo. Vamos continuar. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Para ser essa carta, você precisa mudar o teu coração. Não tem como ser a carta de Cristo se não tiver um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? É ir aonde Deus mandar, é fazer o que Deus mandou fazer. Quando eu assumi essa missão na África, foi uma palavra lá no Bambu. Eu acabei de ministrar no Bambu, veio um pastor que até hoje eu não lembro quem é, só sei que ele falou. Chegou um pastor, Helder, falou assim: Deus manda te dizer, você estava, que as portas da África estão se abrindo. Eu falei: Deus, eu nunca pensei para a África. Nunca pensei. Passaram 15 dias. O meu pastor, meu discipulador me ligou e falou: Gilson, tem um desafio na África.
topa? Falei, topa. Foi, mas não falei qual o desafio. Foi, mas Deus já falou que está abrindo para mim. Eu só obedeço. E entrei de cabeça nisso. E esses dias atrás a minha filha chegou para mim e falou assim: pai, eu não te entendo. Eu falei, por quê, filha? Você entra nos negócios, pai. Na hora que eu penso que o senhor vai reduzir o ritmo, vai começar a ficar pendurando a chuteira, o senhor entra nos negócios, pai. O senhor não tem paradeiro, não? Eu falei, filha, com esse coração que Deus me deu, um coração de carne, é apaixonado por vidas, é apaixonado por pessoas. Se quando você passa ali na rua e vê um mendigo caído na calçada, se isso não mexe com você, é que você ainda não é a carta de Cristo. Nós socorremos uma família que morava debaixo da ponte, tiramos eles debaixo da ponte, demos dignidade para eles. Sabe o que eles falaram para mim um dia? Falou, apóstolo, nós éramos invisíveis para a sociedade. A sociedade não nos vê. Quantas vezes a gente passa por alguém na rua e isso não mexe com a gente? O teu coração pulsa por perdido? O teu coração pulsa por perdidos? Você tem desejo de falar aos perdidos? Lá na igreja nós temos um trabalho que a gente chama Atos de Bondade, onde nós fazemos kits de lanche e vamos na porta do hospital dar kit de lanche e orar para as pessoas que estão internadas, para os familiares. E sabe que muitas pessoas perguntam para a gente, por que vocês estão fazendo isso? E a gente fala, porque a gente é apaixonado por pessoas. E sabe o que aconteceu recentemente? Nós estávamos lá no hospital municipal da cidade entregando lanche, orando pelas pessoas. E desceu uma moça e falou, escuta, quem é o responsável aqui? Aí o líder desse ministério falou, eu sou o responsável. Quem são vocês? Nós somos da igreja tal, da Atos Comunidade, uma igreja assim, a gente vem fazer isso aqui de forma voluntária, por amor a essas pessoas. Falou, o diretor do hospital quer conversar com vocês. E marcaram uma reunião, e foi um casal de pastores da igreja conversar com o diretor do hospital. O diretor do hospital falou, desde a pandemia, a capelania do hospital está desativada. Só que o pessoal está clamando para voltar à capelania. Vocês têm algum trabalho de capelania? Nós falamos, temos uma equipe já treinada e preparada. Então a partir de hoje, estou convidando vocês a assumirem a capelania do hospital. E a partir de hoje vocês podem entrar todos os dias no hospital. E de 4 em 4. E orar por todos os enfermos desse hospital. E agora nós temos uma equipe, tudo uniformizada, jaleco branquinho, ministério de capelania. Vai de 4 em 4. E sabe o que está acontecendo? Os médicos estão pedindo oração, as enfermeiras estão pedindo oração. Todo mundo pedindo oração, sabe por quê? Porque um coração apaixonado está disposto a servir em toda e qualquer circunstância. Sabe o que está faltando para nós? Paixão pelos perdidos. Nós somos uma igreja que estamos preocupados em sermos abençoados. Não, eu estou aqui para ser abençoado. Eu estou aqui porque Deus tem que fazer alguma coisa. Eu estou aqui porque... Ei, escute. O nosso maior chamado, queridos, não é para vir receber, mas é para dar, para doar, para servir, para entregar. Durante a pandemia, no ano de 2020, até dezembro, nós entregamos mais de 5.000 cestas básicas.
Nós servimos, durante a pandemia, 16 mil marmitex de comida. Paixão por pessoas. Olha aqui. Uma igreja não é relevante quando ela é grande em números. Uma igreja é relevante quando ela toca a sociedade. Quando ela é relevante lá fora. Porque aquilo que você vive aqui dentro, se não servir lá fora, não tem valor nenhum aqui dentro. Sabe o que vai dizer a palavra? Ezequiel 47. Ezequiel 47, o anjo do Senhor leva Ezequiel numa visão para ver o templo. Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote. Ezequiel foi preparado para ser um sacerdote. Quando ele chega na idade de ser sacerdote, ele está preso, cativo na Babilônia. E não pode ser sacerdote. Aí Deus fala: eu quero te usar agora como profeta, não como sacerdote. Aí o anjo do Senhor leva Ezequiel lá no templo. Ele não podia estar no templo, mas o anjo o levou no templo. E diz a palavra, capítulo 47 vai mostrar o anjo mostrando todas as partes. Capítulo 46, 47, 45, 46, 47 vai mostrar o anjo mostrando todos os compartimentos do templo em visão. E quando chega no capítulo 47 diz que o anjo pega Ezequiel e o leva para fora do templo. Para onde? Diga: para fora do templo. Diga: fora do templo. E quando ele leva fora do templo, Ezequiel tem a visão de um rio, de uma água que saía dos limiares do templo. Uma água que saía do trono. E essa água não corria para dentro, essa água corria para fora. Vou falar de novo. Esta água não corria para dentro. Sabe o que Deus estava dizendo? Ezequiel, você sonha em estar no templo, mas as minhas águas não correm no templo, as minhas águas correm para fora. Ei, as águas fluíam de dentro do templo e corria para fora. Aí diz assim que, ele fala assim, que mediu 1000 côvados. Mediu 1000 côvados e tinha água que dava pelos artelhos. 1000 côvados, águas que davam pelos joelhos. Mais 1000 côvados, águas que davam pelos lombos. Mais 1000 côvados, não dava mais para nadar. A profundidade estava fora, não estava dentro. A profundidade do Evangelho não se vive dentro. A profundidade do Evangelho se vive fora. Agora note bem. 1000 côvados, quantos? Depois mais? Depois mais? Isso quer dizer que a medida era a mesma. A medida não mudava, mas a profundidade mudava. Eu quero que você entenda isso. Sabe o que Deus está dizendo? A medida do que você vai viver aqui sempre vai ser a mesma, mas a profundidade que você vai viver lá fora sempre vai aumentar. E quanto mais você for, maior será a profundidade das águas. Vou falar mais uma vez. Quanto mais você for, maior será a profundidade das águas. Não aqui dentro, lá fora. Eu quero profetizar que em cada rua de Novo Horizonte haverá uma célula pregando a palavra. Eu quero profetizar que em cada rua desta cidade haverá um novo nível de profundidade, onde vidas serão alcançadas. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: o que você está fazendo com a medida que você está recebendo? O que você está fazendo com a medida que você recebe?
Sabe qual é o nosso problema? A gente quer uma nova medida no próximo culto. Não, olha, o culto a semana que vem, irmãos, venha preparado, porque o culto a semana que vem vai ser... O culto a semana que vem é a mesma medida. O teu problema é que você quer viver profundidade dentro, quando profundidade vive fora. Agora escute, quem determina se vai avançar por mais profundo sou eu, porque a medida vai ser a mesma. Agora eu decido se eu vou avançar ou vou ficar naquela medida. Eu não sei se você já viu gente que vai para a praia, fica com água nos pés assim, chutando água e dizendo curtindo praia. Como é que curte praia chutando água? Explica um negócio desse. Você já viu? Ainda põe o selfie assim. Estou aqui curtindo a praia, ó. Com água na canela. Curtindo praia. Tadinho. Curtindo praia com água na canela. Você não sabe o que é praia. Agora escute. Talvez você está satisfeito com água na canela. Mas Deus está dizendo, mas tem águas mais profundas. E depois lê o texto. Aí o texto vai dizer assim, e mediu mais 1000 côvados. Depois de água pelos lombos, diz assim, e mediu mais 1000 côvados. E chegou no lugar que não dava para atravessar. Que não dava o quê? Para atravessar. Aí o texto diz assim, não dava para atravessar, a não ser a nado. Então peraí, dava para atravessar ou não dava? Vou perguntar de novo, dava para atravessar ou não dava? Mas por como é que ele fala, não dava para atravessar, a não ser a nado? É porque existem águas profundas que vai exigir algo de você. Mas sabe o que diz o texto? Quando ele chegou nas águas que não dava para nadar, que não dava para entrar, a não ser a nado, aí diz assim que ele voltou para as margens da água, e nas margens haviam árvores frutíferas. Sabe o que isso quer dizer? Tem muito crente curtindo margem de árvore frutífera, mas não vive profundidade em Deus. Eu sou abençoado, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando, a minha vida está sendo abençoada, comprei um carro novo, me formei. Isso é fruto de margem, mas não é experiência de profundidade. Alô? Eu vou encerrar. Vou acabar. Escrita em tábuas de carne do coração. Diga, o meu coração está quebrantado para aquilo que Deus quer fazer a partir de hoje na minha vida. Agora presta atenção. Ele fala assim, vós sois a carta. Não é vós sois as cartas, é a carta. Está no singular. Sabe o que isso quer dizer? É uma carta, não são várias. Sabe o que Jesus está falando? De algo chamado unidade. Ele está dizendo, vocês precisam ser um, para que o mundo entenda a mensagem da carta. Por isso que no capítulo 17 de João, Jesus ora pelos discípulos e diz assim, Pai, faça-os um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Agora, como é que Deus vai fazer um, se a gente não vai com a cara do irmão fulano? Como é que Deus vai fazer um, se as pessoas chegam na igreja e encontram confusão, briga, fofoca? Sabe o que o mundo está dizendo? Eu estou tentando entender a mensagem da carta, mas
Está um pedaço aqui, outro pedaço está ali, outro pedaço está ali, outro pedaço está ali. Como é que lê carta aos pedaços? Como é que lê carta aos pedaços? Me explica isso. Não tem como ler carta aos pedaços. Não tem como ler carta aos pedaços se a gente não gosta do fulano, se a gente não gosta do Beltrano, se a gente se dá mal com o ciclano, se a gente quer montar o nosso clubinho dentro da igreja. Que eu já ouvi de pessoas dizendo assim: olha, eu fui para a igreja, cheguei lá, tem mais confusão de gente que não se dá com o outro, não fala com o outro, mais do que no mundo. A Bíblia vai dizer que Deus espera de nós unidade, não uniformidade. Uniformidade é ser igual. Uniformidade é todo mundo igualzinho. Você já foi numa empresa que usa uniforme? Todo mundo, às vezes até confunde o outro porque se veste tudo igual. Jesus não pediu uniformidade. Jesus não falou que você tem que ser igual ao teu irmão. Jesus não falou que você tem que concordar com o seu irmão. Quem aqui já teve briga na família, já discutiu, já discordou, já teve encrenca? Quem aqui já teve? Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve briga lá na família, teve discussão, teve discórdia, sim ou não? Por que você não trocou de família? Por que não trocou de família? Por que você não falou, quer saber uma coisa, não quero mais essa família, vou para outra família agora, vou para a família do vizinho? Por que você não fez isso? Sabe por quê? Porque você pertence à família. Você não frequenta a família. Vou falar de novo. Você pertence, você não frequenta. Frequentar, você frequenta o shopping, o restaurante, o supermercado. Sabe qual é o maior problema das igrejas? Tem um monte de crente frequentador, mas não é família. Eu acho que não é ninguém aqui. Eu não gosto de fulano de tal. O quê? O fulano de tal vai estar no mesmo ministério que eu, pastor? Desculpa, se o fulano não tiver, não conta comigo. Bonitinho. Capítulo 17 de João. Jesus ora pelos discípulos. E por 3 vezes ele pede por unidade. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos. Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Pai, que eles sejam um e entendam o propósito. Por unidade ele orou 3 vezes. Para ressuscitar morto ele orou 1. Sabe o que isso quer dizer? É mais fácil ressuscitar morto do que unir pessoas. Porque você acha que unidade é ser igual. Sabe o que é unidade? É apesar das nossas diferenças, nós estamos unidos por um propósito. E sabe quando que a gente descobre que uma pessoa está em unidade? Quando ela aprende que ela está aqui para servir. A maior prova de que uma igreja não tem unidade é quando tem pessoas que têm dificuldade de servir o outro. Deixa eu te perguntar, quem está aqui para servir a Deus? Diga amém. Como é que serve Deus? Você vai arrumar um lugar para Deus estacionar o carro dele lá fora? Gente, Deus está chegando aí, tem um lugar para o carro dele? Gente, Deus chegou aí, tem alguém lá no Ministério Infantil para cuidar das criancinhas de Deus? Gente, Deus chegou aí, tem alguém lá para ajudar ele? A gente serve a Deus servindo pessoas. Olha para o teu irmão, diga assim: quem não serve, não serve. Sabe que a gente, eu sei que aqui não acontece, mas já sabe que eu já ouvi lá em São Paulo? Quer saber uma coisa? Eu vou para outra igreja, eu não estou aqui para servir a homens. Eu não estou aqui para servir, eu estou aqui para servir a Deus. Eu vou para outro lugar. Tadinho. Oh, coitado.
Se você não está aqui para servir a homens, você está perdendo seu tempo. Porque nós somos chamados para servir uns aos outros.